deu a estratégia para que eles viessem conquistar aquela cidade que outrora chamava Jebus. Então a Bíblia fala que quando o povo de Israel começou a combater aquela cidade, eles conseguiram matar, botar para fora os pagãos, os povos pagãos que habitavam naquela cidade. Então Davi ele começou a chamar aquela cidade de Jerusalém. Jeru quer dizer cidade, Salém quer dizer paz. Então Jerusalém vai representar a cidade da paz. E sabemos, irmãos, que Davi começou a levantar o seu reinado, a preparar o seu exército ali em treinamentos para outras guerras. Foi ali que Davi começou a ter experiência de um verdadeiro reinado como rei. E a Bíblia fala, irmãos, que por mais que Davi ele cometeu pecado, adulterando com Betseba, e o primeiro filho de Davi tinha morrido, e Davi teve Salomão, eu vou adiantar essa palavra, porque senão vou tomar muito tempo. A Bíblia diz, irmãos, que logo após a morte de Davi e aqueles filhos que Natã falou que a espada não apartaria da sua casa, a Bíblia fala que Salomão começou a reinar logo após a morte destes. E sabemos, irmãos, que Deus deu tanta sabedoria a Salomão que Deus resolveu adornar Jerusalém com ouro, com pratas, com mirras, com coisas valiosas, aonde que o reinado de Salomão chegou a outros reinos de outros países, que aqueles reis vieram a Jerusalém para ver aquela grande cidade, uma cidade muito edificada, onde que Salomão estava construindo um templo para Deus. Aquele templo queria ser construído com muito amor, com muito carinho. A Bíblia fala que também a rainha de Sabá, que se não me falha a memória, veio até Salomão, admirou Salomão e a sua sabedoria. Então, irmão, nós vemos a Jerusalém como uma cidade edificada por Deus, aonde que Deus resolveu tomar Jerusalém como uma noiva, aonde que Deus resolveu tomar Jerusalém como uma cidade, aonde que ele se casaria com a Jerusalém, adornaria ela e deixaria ela toda enfeitada com seus pendentes, com seus braceletes, com seus piercings no nariz, como diz em Ezequiel 16. Mas só que, irmãos, logo após, mais à frente, a Bíblia fala que Salomão ele se casou com um monte de mulheres idólatras. Então aquelas mulheres, pelo amor que Salomão sentia por aquelas mulheres, levou que ele também caísse em idolatria. Então aquilo ali começou o seu reinado a ser desmoralizado a partir dali. E a Bíblia diz, irmãos, que se levantaram outros reis que seguiram o mesmo passo dessa última crença de Salomão, que começaram a se dobrar diante dos outros deuses. Mas só que Deus ele não via Jerusalém apenas uma pessoa, Salomão, uma serva, não. Ele via Jerusalém como uma cidade, toda um conjunto em comunhão, em espiritualidade, que quando aquela cidade se dobrava diante do templo e orava a Deus. Mas só que sabemos que pela idolatria, aleluia, se espalhar por meio de Jerusalém, a Bíblia fala, irmãos, que Deus ele começou a se entristecer, porque ela já estava começando a adulterar e trair a confiança de Deus. E a Bíblia vai dizer da seguinte forma, que levantou o rei Roboão, levantou o rei Jeroboão e levantou entre os outros inúmeros deuses. Mas é interessante que eu fale sobre esse rei chamado Acabe, porque Acabe, irmão, foi um dos piores reis, que ele sabia das leis do Senhor, ele sabia do que os profetas anunciavam e ele não queria mais dar ouvido. Então o que Acabe fez? Decidiu tomar Jezabel como a sua esposa. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Acabe resolveu tomar Jezabel como a sua esposa, levantou Elias e os profetas profetizando que não era lícito Acabe tomar aquela mulher idólatra. Então Elias se apresentou diante de Acabe dizendo: Acabe, você sabe que não é lícito casar com uma idólatra. Então Acabe ele começou a olhar para Elias. Imagino eu que como Acabe ele pensava: não, esse Elias está começando a ficar fanático, radical, fala que está falando por Deus, mas não está. E o que acontece? Jezabel começa a manipular a cabeça de Acabe. Acabe começa a dar ouvido para Jezabel. Erebaraçá. Eu vou entrar em assuntos importantes aqui, porque é interessante até chegar nessa passagem de Ezequiel. Então, irmão, Jezabel, ela começou a fazer a cabeça de Acabe. Então, Elias
se apresentou mais uma vez diante de Acabe, dizendo: Acabe, por causa que você casou com uma idólatra, não haverá nem chuva e nem orvalho, senão segundo as minhas palavras. Eremandaraçá. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Acabe, ele não deu ouvido para a voz de Elias, quando Elias virou as costas para sair junto com os profetas, então Jezabel ordenou a morte dos profetas. Jezabel ordenou que todos os profetas de Deus fossem mortos. Então o que acontece nessa passagem? A Bíblia fala, irmãos, que Jezabel pediu para que aquele seu exército eles matassem os profetas de Deus. Agora sabe por quê? Porque além dela vir, ela trouxe aquelas bagaceiras, aqueles postes ídolos, aquelas idolatrias para dentro de Israel. Erebaraçaios. Então Acabe, irmãos, resolveu estender culto a Baal dentro de Israel, mas só que Acabe habitava em Samaria. Samaria era uma cidade onde que Deus, aleluia, ele também tinha edificado ali um reinado, vamos botar assim, para Israel. E sabemos, irmãos, que através disso, o que acontece? Quando Jezabel se casa com Acabe, Jezabel começa a manipular. Então Acabe começa a aceitar os conselhos de Jezabel. E quando nós trazemos isso para a atualidade, nós podemos ver, irmãos, que já começou uma apostasia a entrar no meio de Israel. Essa apostasia começou a ordenar as mortes dos profetas de Deus. E sabemos, irmãos, que então, quando Jezabel ordenou a morte dos profetas, a Bíblia fala que os profetas que sobraram, eles foram, aleluia, fugiram. Encontraram um homem chamado Obadias, onde que Obadias escondeu esses profetas dentro de uma caverna para que eles não fossem mortos. E Elias tinha ido para a beira de um rio, se não me falha a memória, e lá estava sendo sustentado pelos corpos. Porque Deus estava preparando Elias para bater de frente com Acabe. Porque Deus ele não iria suportar a idolatria no meio daquele povo. Ele não iria suportar a imoralidade, a orgia no meio daquele povo. E sabemos, irmãos, que quando Acabe ele foi ao encontro, aleluia, de Elias, quando falaram que Elias estava, aleluia, na beira do rio, aí ele chegou e falou: ó, Acabe, eu quero que você, os profetas de Baal, me encontrem no Monte Carmelo, porque ali vocês vão ver qual o Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Deus de Israel. Erebaraçaios. E sabemos, irmãos, que dali Acabe levou os 400 profetas de Baal, aqueles profetas que profetizaram lá naqueles tempos a Baal, onde Jezabel tinha estendido lá em Samaria. E lá, irmãos, Elias começou a falar: ó, tragam um bezerro, despedacem esse bezerro, coloquem em cima do altar sobre a lenha, mas não coloque fogo. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E o que vai acontecer? Os profetas de Baal pegaram todo aquele bezerro e botaram na lenha. E começaram a invocar: Baal, Baal, nos responda-nos, Baal. Mande fogo, Baal. Mande fogo, Baal. Nós estamos aqui. Ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor. E nada de Baal responder. Aí que entra o profeta, porque isso, irmãos, não representa uma blasfêmia, um deboche. Isso representa porque coisas pagãs, coisas dos demônios, não pode contra as coisas de Deus. Então aqueles profetas de Baal começou a pegar aquele chicote com espinho, começou a se cortar, começou até a fazer prostituição, aleluia, na frente daquele altar. Imagino eu aquele povo fazendo orgias, aquele povo fazendo atos sexuais só para Baal responder, mas não respondia. Foi daí que Elias falou: ó, talvez Baal está viajando, grita mais, alta mais, porque ele deve estar dormindo. Ah não, Baal deve estar no banheiro. Então, irmãos, o que nós podemos ver com isso? Que eles clamaram, e Baal nada de responder. Então, quando chegou o sacrifício da tarde, estou sentindo a presença. Quando chegou o sacrifício da tarde, a Bíblia diz que Elias, ele se levantou e ele falou: ó, se
se Deus já é, vamos ver qual é Deus. O fogo que cair sobre o altar, esse será Deus, o nome dele será glorificado, mais ou menos assim. Então ele chegou, ó, esses altares aqui, aonde que vocês preferiram demolir, aonde que vocês preferiram destruir, eu reconstruirei. Então eles foram pegando aquele peso, montando o altar das 12 tribos de Israel, Simeão, Levi, Ruben, Naphtali, Judá, Efraim, e foi montando aquele altar. A Bíblia diz, irmãos, eita Jesus, que quando ele pegou aquela lenha, botou sobre aquele altar, quando ele pegou aquele bezerro, colocou sobre a lenha, ele falou, amigo, me arrume cantis com água. A Bíblia diz, irmãos, que jogaram água, e jogaram água, e eu creio que aqueles profetas de Baal não estavam entendendo nada. Eu vou entrar na atualidade. E sabemos, irmãos, que aqueles profetas de Baal, olha, se Elias é maluco, ele fez uma poça, ele botou água, nunca que vai cair fogo, nunca que vai queimar essa lenha. Então a Bíblia diz, irmãos, que ele falou, ó, hoje verás que o Senhor é Deus. Calabaracebe. E a Bíblia fala, irmãos, que Elias começou a clamar, Senhor, se tu és Deus em Israel, eu te peço para que mande fogo sobre este altar. Mostra para esse povo que há só um Deus e que tu és Deus em Israel. Erebaracébia. A Bíblia fala que o céu se abriu, caiu como uma nuvem de fogo do céu e consumiu todo o holocausto. E o nome de Deus foi glorificado. E começaram a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E sabemos, irmãos, que aqueles profetas, eles foram mortos por Elias. E eu quero que vocês entendam que mesmo aquele povo vendo tamanha glória de Deus, aquele povo continuou na idolatria. Foi daí que Deus ele começou a se irar. Alabaraçai. Foi daí que Deus ele começou a olhar, aleluia, para aquele povo. Para aquele povo. E falar, esse povo não, parece que esse povo está cego. Parece que esse povo não me enxerga mais. Eu vou ter que castigar os meus filhos para eles poderem aprender que eu que sou o Senhor que dá livramento para eles. Então a Bíblia fala, irmãos, que vem inúmeros profetas anunciando o juízo de Deus. Levantou Isaías anunciando que a Jerusalém iria ser arrancado todos os pendentes dos seus pescoços. Aleluia, porque as filhas de Sião andavam cascavelando. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus ele começou a profetizar através da boca de um profeta chamado Jeremias. Jeremias, que é chamado como profeta das lamentações. Alaiassuia nere andacé. E sabemos, irmãos, que Jeremias ele foi escolhido desde o ventre da mãe, porque eu falo de Jeremias porque ele é contemporâneo de Ezequiel. Também contemporâneo de Ezequiel é Daniel. E é um profeta chamado Abacuque. Abacuque era um dos profetas também que reinou sobre Jerusalém. Aleluia, e ele viu a vexação daquele povo. Por isso que ele falou, Senhor, até quando clamarei, tu não me ouvirás, gritarei violência e não salvarás. Viste a vexação deste povo. E o que a Bíblia vai dizer? Que aquele povo, irmãos, que aquele povo, eles começaram ainda a oferecer sacrifício à rainha dos céus. Então Abacuque, ele chegou e falou, ó, e o Senhor falou para Abacuque, eu vou suscitar os caldeus. Quem são os caldeus? Os babilônicos. E esses babilônicos queriam tomar Judá. Jeremias começou a profetizar, segundo acerca de uma sitiação que Nabucodonosor iria trazer sobre Israel. E sabemos, irmãos, que essa sitiação iria levar Israel ao cativeiro, iria levar Israel para a Babilônia. A Bíblia fala, irmãos, que Jeremias ele começou a dizer, ó, se vocês não se arrepender, se vocês não buscar a Deus, Deus ele vai enviar Nabucodonosor e vai levar muitos cativos. E o povo, esse Jeremias é maluco, esse Jeremias é falso profeta, esse Jeremias está dando lugar para o diabo. E a Bíblia diz, irmãos, que eles preferiam dar ouvido aos falsos profetas. Um desses profetas chamado Ananias. Ananias, irmãos, que profetizou totalmente ao contrário do que Deus tinha mandado Jeremias profetizar. Então, irmãos, a Bíblia fala que primeiro veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou uma primeira remessa, a primeira leva. Levou para dentro de Babilônia. E sabemos, irmãos, que na segunda leva, que quando Nabucodonosor atacou de novo Jerusalém,
levou a segunda leva, e nessa leva foi Ezequiel. Irebaracebe. E Ezequiel, agora neste momento, então nesse texto de Ezequiel, ele foi levado para a Babilônia. E ali, quando nós podemos ver, entrando nessa passagem de Ezequiel, vai dizer, irmãos, que no capítulo 1 vai dizer que aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no dia 5º do mês, que estava dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram nos céus e se ouvia as visões de Deus. Deus começou a mostrar visões gloriosas para Ezequiel. Deus começou a mostrar as visões do trono da glória dele para Ezequiel, sobre os querubins, sobre os serafins. Então Ezequiel começou a sentir o Espírito de Deus sobre a vida dele. Foi daí que Deus ele começou a chamar Ezequiel, filho do homem. Põe-te em pé que eu falarei contigo. E Ezequiel ele se pôs de pé e começou a ouvir a voz do Espírito, porque a Bíblia diz que entrou nele o Espírito. E eu quero que vocês entendam, irmão, que para o Espírito Santo falar com nós, nós temos que estar de pé diante do Senhor, de cabeça curvada, ouvindo Deus falar. Erebaraçaios. Então a Bíblia diz, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse mesmo dia. Ezequiel, irmãos, foi um profeta que chamou para profetizar para Judá, para Jerusalém, que se encontrava no meio de Babilônia, não só que se encontrava no meio de Babilônia, mas também de Israel. Ele falou, filho, esse povo não tem dado ouvido à minha voz. Esse povo não tem dado ouvido quando eu falava que não era para se dobrar diante dos deuses, que não era para levantar deuses de pedra, de barro para si. Eles se esqueceram da minha lei, eles se esqueceram da minha justiça e preferem se dobrar a esses deuses que não falam, que nem ouvem, que nem vê. Agora eu te envio, filho do homem, vai e profetiza as minhas palavras, quer ouça ou quer deixe de ouvir. Fale agora, filho do homem, porque eu te constituo como um atalaia no meio deste povo. Erebaracébia. Eu te constituo como profeta no meio dessas nações para profetizar sobre o meu juízo e falar para esse povo que se esse povo me ouvir, eu livrarei eles, eu tirarei eles do cativeiro e mostrarei que eu sou Deus, e ele será para mim o meu povo e eu serei para ele o seu Deus. Erebaraçaios. E eu quero que vocês entendam, irmãos, que vivemos numa atualidade aonde que depois que muitos conheceram os milagres de Deus, conheceram as maravilhas de Deus, conheceram os sinais, os prodígios, conheceram a santificação de Deus, hoje em dia, irmão, no século XXI, esse século que nós vivemos, estão começando a se desfazer, a se dobrar diante dos outros deuses. Erebaraçai. Porque sabemos, irmãos, que tudo que o Espírito Santo nos passou, a santificação do corpo, da alma e do Espírito, nos passou, irmãos, aleluia, uma vida de renúncia, que como Jesus falou em Lucas 9:23, o que nós deveríamos fazer para seguir Ele? Carrega a sua cruz e siga-me. Porque se você salvar a tua vida, perdê-la, então perca a sua vida, meu filho. Perca a sua vida por amor de mim e você vai ser salvo. E hoje, irmão, nós podemos ver, irmãos, que estão se levantando reis. Erebaraçaios. Se estão se levantando reis, irmãos, querendo, irmãos, mexer com aquilo que é santo. Estão querendo fazer do santo profano e eles não sabem o que Deus ele está, aleluia, ele está começando a ver lá do céu. Nós carregamos, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui nesta live que não são do nosso ministério. Mas eu quero dizer esta palavra como algo ministerial. Algo, irmãos, que nós devemos guardar para que o juízo de Deus não venha cair sobre as nossas cabeças. Alai assaios. Porque, irmãos, é interessante saber que quando, irmãos, uns tempos atrás, eu não estava ainda na igreja esse tempo, mas Deus, ele bradou, ele me blindou sobre guardar a santidade no meu coração, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. E sabemos, irmãos, que quando o missionário ele faleceu, muitos agora estão querendo trazer as bagaceiras de Baal para dentro do povo de Deus. Estão querendo estender altares a Baal. Estão querendo acabar, irmãos, com a doutrina, com a santidade do nosso Jesus Cristo. E quando, irmão, nós podemos olhar para Ezequiel, nós podemos ver como um profeta, irmãos, que deu a tua cara a tapa para profetizar para aqueles reis, para aquelas nações, para falar, vocês se consertam. Vocês se consertam diante de Deus, porque senão o juízo de Deus vai ser
terrível no meio de vocês. Ou vocês se consertam, vocês vão sentir o peso da mão de Deus. Ezequiel também, como que era um profeta apocalíptico, que profetizou acerca do Gog e Magog, sobre os últimos tempos. E sabemos, irmãos, que se nós não obedecemos a Deus, ficavam dando ouvidos às fábulas desses últimos tempos, nós vamos perecer. A Bíblia fala no livro de Ezequiel também sobre o ministério do profeta, que se você anunciar ao ímpio, aqui não vai dizer ao ímpio no sentido de você fumar, no sentido de você beber, no sentido de você se drogar, mas de pessoas que conhecem a palavra e não quer praticá-la. Pessoas que conhecem a verdade e hoje em dia quer transformar a verdade numa mentira. Quer transformar aquilo que é santo no profano. E hoje nós podemos ver, irmãos, a guerra, aleluia, umas facções religiosas que está acontecendo, de querer tirar aquilo que a gente aprendeu, aquela que nos fortalece na visão espiritual, mas só que se esquece que a nossa luta não é contra o homem, nossa luta é contra o demônio. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados e as potestades. Alabaracebe de Canaraçá. Irmãos, tem demônios hoje no século 21 cegando o entendimento dos incrédulos. Irmãos, e eu estou aqui praticamente como um profeta de Deus. Eu não estou falando profeta que profetiza a porta aberta, que profetiza a casa, que profetiza a casa, mas um profeta que Deus manda eu dizer sobre um juízo. E esse juízo, irmão, ele está às portas. E nós, se nós não vigiarmos, o diabo ele vai conseguir manipular e muitas vezes usar a palavra do próprio Deus contra você. Sabemos, irmãos, que quando Deus diz e os filhos de Israel são de semblante duro e obstinado de coração. Hoje em dia nós pregamos a palavra, as pessoas pregamos contra o pecado e as pessoas dizem: você é fanático, você é radical, você tem que parar com isso, deixar de ser religioso. Isso não é religioso. Isso é você se conservar a sua vida. Religioso, você sabe o que é religioso? Vou explicar o que é religioso. Religioso é aquela pessoa que só faz número dentro da igreja. Religioso é aquela pessoa que não vai para a igreja, só fica em casa sem fazer nada para Deus. Religioso é aquela pessoa que não vai na comunidade, não prega toda a criatura. Religioso é aquela pessoa que só está dentro do templo fazendo número e não faz obra nenhuma. São semelhantes aos fariseus, alaiaçaios. Mas quando nós falamos de profeta, o profeta, irmãos, ele sabe lidar com ímpios. Eu não digo ímpios agora da igreja fora, porque o profeta prega o arrependimento para esses ímpios. E o cristão, ele prega conserto para os cristãos. Porque, irmãos, o juízo que virá, isso que nós pregamos aqui hoje, isso não é nada porque Jesus vai falar para nós. Vai falar: ó, vocês acham que Jesus vai vir do céu? No cavalo branco e vai chegar: ó, meu filho, tá todo mundo salvo, eu amo todo mundo, vai todo mundo pro reino de meu pai. Alabarassuri de Candarás. Vai todo mundo, não, tá todo mundo. Não interessa se você prostituía. Não interessa se você adulterava. Não interessa se você fornicava. Não, você tá salvo, meu filho. É assim que Jesus vai falar pelo esse evangelho de hoje, irmão. Entendeu? Hoje em dia a fornicação virou santidade. Hoje em dia o segundo casamento também virou santidade. E Jesus vai falar: não, eu preparei aquela segunda, aquela terceira, aquela quarta mulher para você. Não, meu filho, você tá salvo. Você não, tudo bem. Você podia prostituir o quanto você podia. Não, você tá salvo, meu filho. Não, você ali, não, você lá se dobrou diante daquela estátua. Não, tá salvo. Tá salvo, eu amo todo mundo. Tá vendo a visão que o diabo tá botando na sua cabeça, seus hipócritas? Tá vendo que é o diabo que quer manipular a cabeça de vocês para fazer a verdade virar mentira e a mentira virar verdade? Eu conheço uma palavra em Apocalipse que vai dizer que João, ele viu lá em Apocalipse 19, verso 11: eis que viu os céus abertos, erebaraçai, e eis um cavaleiro branco que estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, alamandorossubia de Cambacé, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Me perdoe. E ele veio para pelejar e julgar com justiça. E os seus olhos eram como tocha de fogo. Sua cabeça, muitos diademas. Elebaracebe. E o nome que estava escrito sobre ele, a qual ninguém sabe senão ele mesmo. Presta atenção. E vai dizer:
e as suas vestes estavam salpicadas de sangue. E o nome pela qual ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Arabaracébia. E acompanhavam os exércitos do céu em cavalos brancos de linho fino. E ele vem com uma vara para reger as nações e pelejar com justiça. Arabaracebe de coramandassaios. Irmãos, o juízo que vai vir, irmãos, é algo abominável, algo terrível, que se nós não se consertarmos diante da presença de Deus, nós vamos perecer e ir para o inferno. Porque era isso que Ezequiel estava querendo passar para o povo de Israel, que estava sendo desobediente. Alabaraçúbia. E sabemos, ele falou, aí o que Deus falou? Filho do homem, vai. Por mais que tu ande no meio de espios e escorpiões, não temas as suas palavras. Eu sei que tem pessoas que até fechou aqui essa tela aqui, não queria ouvir essa pregação porque doeu. Porque, irmãos, que quando a espada ela corta, e quando Deus começa a falar, sabe o que acontece? A carne se aborrece. Porque aquele que está no Espírito entende a verdadeira mensagem de Deus. Temos que receber os bens? Temos. Temos que receber as prosperidades? Temos sim, é a nossa necessidade, Deus nos abençoa. Mas nós temos que, mais que tudo nessa terra, ver a nossa salvação. Erebaracebe. Irmãos, não deixa homens arrancar aquilo que você aprendeu. Continue na santidade, sabe porque é na santidade que o diabo vai te perseguir. É na santidade que o diabo vai te chamar de maluco, vai te chamar de fanático. O próprio Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Porque esse evangelho de hoje não quer passar aflição, não quer passar perseguição, não quer pregar a verdade, não quer falar a verdade. Eu quero voltar um pouco lá atrás. Já estou terminando aqui, em nome de Jesus Cristo. Mas eu citei aqui sobre Acabe e Jezabel. Jezabel vai representar o mundo, Acabe vai representar a igreja. Então, Acabe, quando casou com Jezabel, vai representar uma igreja que se casou com o mundo, que fez aliança com o mundo. E se casando com o mundo começa a implantar doutrinas que não é de Deus nesse casamento. Então, irmãos, visualizem, reflita sobre essa mensagem. Reflita. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque isso quem faz é o meu Deus. Mas eu estou aqui para anunciar o que deve ser anunciado. Eu quero deixar, irmãos, uma mensagem aqui para esse tal de Davi Miranda Neto aí. Eu creio que a publicação que eu tinha feito aí chegou até ele e foi até ele até postou lá nas redes sociais dele. Agora por quê? Porque se a gente não vigiar, a gente não lutar, daqui a pouco vamos ter uma Deus e amor preta, cheio de luzes. E a santidade vai acabar. Hoje o cego entra, não ouve. Hoje o paralítico entra, não levanta. Hoje, irmãos, a pessoa entra macumbada, não é liberta. Hoje, irmãos, a pessoa entra enferma e não sai curada. Agora por quê? Por causa da rebeldia. Achando uma mimadinha que acha que tem chamado de Deus, que Deus falou com ele que foi vacinado por Deus. Isso é uma mentira. Irmãos, tudo que o missionário pregou para nós foi através do Espírito Santo. E você via que o Espírito Santo em toda pregação, aleluia, confirmava a sua palavra. Confirmava, irmão, a sua palavra. Então, se você, seu rebelde, tentar mudar aquilo que Deus levantou, cuidado. Eu te peço isso, eu sempre oro pela tua vida. Eu estou falando agora como um profeta de Deus. Cuidado com o que você está fazendo. Davi Miranda, ele levantou essa doutrina pelo Espírito Santo. Agora você quer acabar com ela? Você quer dar um de príncipe regente que nem Belsazar? Belsazar deu uma festa para os seus 10.000 homens, sei lá, e deu uma grande festa, bebedeira, não sei o que, aquelas carnalidades. Se você quer ficar com esse regenere, fica para você, mas não mexa com a igreja do nosso Senhor Jesus. Não mexa com aquilo que foi levantado com tanta oração, com tanto jejum e clamor, com tanta busca de madrugada. Você não sabe nem o que é partir para uma guerra no mundo espiritual. Você nunca pegou uma espada para confrontar os demônios do mundo espiritual. Então não mexa naquilo que Deus, aleluia, aleluia, levantou com tanto amor.
Porque assim diz o Senhor: se você continuar assim, não haverá nem chuva e nem orvalho, senão segundo as minhas palavras. Querebara sébia. Você está fazendo do santo o profano. Você está pegando os utensílios, mexendo com os utensílios de Deus. Você está começando a fazer do santo o profano. E se você não se arrepender, Davi Miranda Neto, se você não se arrepender da sua iniquidade, dos seus pecados, você vai ver a mão misteriosa escrevendo na parede do teu palácio. Allah e a súbia, que você não vai entender o que, não vai conseguir discernir o que está escrito. Aí você vai depender dos servos de Deus para trazer a interpretação para você. Pare de ser igual Belsazar. Você é um garoto mimado. Você é um garoto mimado, você não está preparado. Se arrependa. Esses jovens, eles não pertencem à Regenera, eles pertencem ao Espírito Santo. Eu sou jovem, você até pode me expulsar do ministério, querer fazer o que você quiser, mas o meu ministério com Deus vai continuar. Por isso que eu falo, arrependa-te, antes que venha o pior. Porque eu senti de Deus de te falar isso. Se você não se arrepender e não parar com isso, Deus, ele vai permitir a mão dele cair sobre a tua cabeça e não vai ser algo bom. E o seu reinado vai ser acabado para todo sempre. Vigia. Vigia. Sei que tem pessoas aqui, sei que tem pastor também de setorial que vai ouvir eu falando isso. Eu não estou nem aí, quero me expulsar do ministério, expulsa, mas eu vou guardar aquilo que foi apresentado desde o princípio da fundação da Deus e Amor. Eu amo muito esse ministério, eu sou jovem, eu vou lutar pelo jovem nesse ministério. Eu vou lutar por essa geração cheia do Espírito Santo e não cheia de emoção. Eu vou lutar. Nem que eu seja um Elias que chegará até ti e Deus falar: Mateus, vai para São Paulo e fala isso e isso para aquele rebelde. Eu vou. Nem que eu chegue diante de você, mas eu vou. Porque foi para isso que Deus me chamou. Porque desde quando eu me converti, Ele falou para mim: Mateus, se prepare que você vai ser perseguido. Muitos vão tentar te parar, tentar te caluniar, tentar te tombar. Mas eu serei contigo. Por isso que eu pego essa passagem de Ezequiel para a minha vida. Vigia. Vigia com o que você está se metendo. A justiça pertence a Deus, que isso é dele. A igreja não é dos Mirandas. A igreja não é da Ereni, a igreja não é do Davi Miranda, a igreja não é da Léa, a igreja não é da Débora, a igreja não é do Lorival, a igreja é do Espírito Santo. É ele que manda na igreja, não é você. Se você tocar, eu estou falando isso pelo Espírito, Halai a súbia. Se você tocar naquilo que Deus levantou, se prepare que o seu reinado vai chegar ao fim. Porque você é casa rebelde. Você está obstinado de semblante duro e obstinado de coração. Mas assim diz o Senhor: não haverá nem chuva e nem orvalho, senão segundo as minhas palavras. Se você não vigiar, ele vai tocar naquilo que você mais ama, vai te levar no poço mais profundo do abismo, até você se arrepender como Jonas. Se prepara. Olha o que eu estou te dizendo. Não haverá nem chuva e nem orvalho, senão segundo as minhas palavras. Cuidado que a enfermidade pode te alcançar, meu filho. Cuidado. Cuidado. Eu não estou profetizando isso para a sua vida, mas cuidado com a justiça de Deus. Então, que você venha pegar essa mensagem. Que você venha pegar essa palavra. Porque não é Mateus que está dizendo, é o Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e abençoe grandemente esse ministério. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus, que Deus abençoe as Batistas, que Deus abençoe todos os ministérios. Mas é aquilo, irmãos. Continua fazendo a diferença. Porque é os últimos dias. Somos ovelhas, não lobos. Somos ovelhas, não bodes. Iremos para a direita, os bodes irão para a esquerda. Então, irmão, segura essa palavra. Porque a palavra do Senhor para Ezequiel era uma palavra de conserto. Se tiver prostituição, repreenda. Se tiver fornicação, repreenda, exorta. Se tiver adultério, exorta. Porque Deus não vai aceitar o pecado dentro da sua casa. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.